Olá, boa tarde a todos, bem-vindo a mais um seminário webinar da CM Satisloa. Essa semana estaremos falando sobre manutenção preventiva, o que fazer para melhorar o desempenho de sua máquina e garantir a qualidade da sua lente. Para participar, como sempre informamos, envie suas perguntas para o nosso chat. A ferramenta ao lado direito da sua tela. Envie suas perguntas, sugestões e participe. Eu sou Leandro Xavier e está aqui comigo hoje Henrico Costa e Moisés Araújo. Como fazemos sempre, eu quero relembrar a nossa programação, o nosso calendário. Nós já vimos nos seminários anteriores um pouco sobre lentes históricas e digitais, apresentado pelo Alessandro. Vimos também máquinas digitais, qual o seu diferencial, apresentado pelo Michel Pisotto. Na semana passada, vimos a importância dos insumos para a produção das suas lentes e hoje falaremos sobre manutenção. Lembrando sempre que a cada seminário é preciso fazer uma nova inscrição. Vamos seguir? Então, Henrico, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Você que trabalha comigo desde os tempos da CM, mas como andou atuando no exterior por um período, eu acho que algumas pessoas não lembram de você. Olá, pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer aí o Leandro pelo convite, né, e aproveitar esse momento aí para apresentar alguns de vocês. Talvez a gente já tenha assim esbarrado em alguma feira, algum evento pelo Brasil ou até em alguma visita de laboratório, mas como nos últimos anos eu venho trabalhado fora do Brasil, né, na verdade na região norte, eu queria me apresentar assim e falar um pouco da minha história aqui no mercado, né? Na verdade, eu já trabalho no setor já há 10 anos, né? Eu estou fazendo 10 anos esse ano. Eu comecei ainda na antiga CM, né? Onde eu era aí o antecessor do Eduardo, que hoje está organizando aí o webinar aí, está fazendo esse excelente trabalho na empresa. Primeiro eu era responsável do setor de marketing no Brasil, né? Depois, com a aquisição da empresa pela Satilor Europa, né? Eu passei a assumir uma responsabilidade em 2015, então, eu recebi esse convite, né, para passar para o setor de serviços. Muitos dos meus colegas aqui achavam que eu era um pouco até louco, né, de assumir uma responsabilidade assim, porque não tinha muito nada a ver com a minha função, né. Independente disso, a empresa apostou em mim e assim eu fui seguindo nessa área, né. Primeiro eu coordenei o Brasil, o setor de serviços no Brasil durante 1 ano e meio, né, de 2016 até meados de 2017. Quando me pediram para assumir um novo desafio agora na região norte, né, que é composta pelo México, Caribe, América Central e o próprio Cone Norte da América do Sul, que é a região onde a gente tem os grandes laboratórios, aí, as grandes indústrias ópticas da América Latina. E já no final do ano passado, teve essa nova proposta para assumir o setor de serviço, né, a partir de janeiro desse ano. E eu estou muito orgulhoso, né, e feliz por ter essa oportunidade agora. E espero realmente, com todo o conhecimento, essa experiência que a gente adquiriu ao longo aí dos anos, auxiliar vocês, né, no desenvolvimento dos laboratórios de vocês. E, por fim, eu só queria dizer que assim, eu espero que todos vocês nos acompanhem assim, durante todo esse webinar, né, e que o conteúdo que a gente vai estar falando aqui, tanto eu, quanto o Leandro e o Moisés, possa servir, auxiliar vocês, né, e no crescimento do negócio de vocês. Então, Leandro, é contigo. Beleza, Henrico, isso aí é fruto do teu trabalho, um trabalho de bastante tempo, e o convite para trabalhar como gerente da América Latina é uma grande responsabilidade. Bom, com a gente também hoje aqui está o nosso querido engenheiro Moisés Araújo. Moisés, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Henrico. Tudo bem? Boa tarde a todos que participam com a gente do webinar aí. É um prazer aí. Preparado? Obrigado pelo convite. Preparado para mais um, Moisés? Preparado. Vamos em frente. Tá muito bom. Então vamos lá. Henrico, a palavra agora é sua, meu amigo. Então, gente, a gente vai iniciar esse webinar falando um pouco sobre esse novo conceito de manutenção, né? Que ele está ligado não mais àquele reparo urgente, né, dos equipamentos, uma máquina parada que tem aquela correria, tanto da área técnica, às vezes, tanto do cliente final, né, do laboratório para resolver aquela situação, mas sim com o objetivo de manter esse ativo, né, essa máquina, em sua maior capacidade produtiva, processando produtos de alta qualidade e também com maior redução de custos possível. Para começar a contar um pouco dessa história, eu separei aqui essa imagem do iceberg, né? Porque que vai servir para a gente de introdução justamente sobre essa parte dos custos de manutenção.
Bom, a imagem do iceberg já é comum a toda a gente na memória, a ponta do iceberg. Mas como é que a gente pode relacionar, Henrique, com o iceberg é isso? A expressão da ponta do iceberg ao serviço. Então, assim, fazendo a relação justamente essa expressão que você mencionou, Leandro, a ponta do iceberg, ela, nesse caso, ela representa as falhas que são visíveis. Moisés, tu pode dar alguns exemplos aí para o pessoal que está assistindo dessas falhas? Posso sim, uma falha no ar comprimido, uma falha de temperatura no polidor, falhas que vão gerar alarmes nas máquinas e que são Sintomas, né, visíveis aí Moisés? por isso. Seriam sintomas, né? Mais do que sintomas, alarmes mesmo, né? Que vão ser gerados nas máquinas. Tá, em alguns casos, né, o aumento dessas falhas aí, desses alarmes que o Moisés mencionou, podem representar, dependendo da constância, né, se eles forem muito constantes, uma condição invencível à nossa percepção, né, que seriam justamente os vazamentos, o desgaste, contaminação, desalinhamento, enfim. Moisés, o que você pode falar para a gente disso? Henrique, em alguns casos, a falta de uma rotina de manutenção e checagem, ou mesmo os cuidados adequados com o equipamento, podem fazer com que as falhas visíveis, através de alarmes, aconteçam, sendo que a causa foi uma falha invisível. Vou dar um exemplo aqui: é um problema de falha de ar comprimido, que na verdade foi gerado pelo rompimento de uma mangueira dentro da máquina. Mas esse rompimento foi causado pelo ressecamento da mangueira devido à temperatura do ambiente, por exemplo, descontrolada, né? Ou um alarme de temperatura do tanque de polidor, gerado pela falta de limpeza do filtro lá do tanque. Como vocês podem imaginar, né, esses fatores invisíveis, né, esse custo de manutenção invisível, é muito mais difícil de ser diagnosticado, tanto remotamente quanto local, e eles também representam um maior custo de manutenção e incidências de parada de máquina. A melhor maneira para a gente combater esses fatores, que incidem diretamente no custo geral da nossa produção, é a criação de uma cultura de manutenção nas empresas, que deve, para funcionar, ter sempre o suporte de todo o staff da companhia, do diretor até o operador de máquina. Tem que existir uma consciência dentro da empresa que a solução para evitar esse tipo de problema é realmente uma cultura de manutenção bem clara. Depois da introdução, a gente explorou agora esse tema de custos, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de manutenção. Primeiro, a gente vai se aprofundar um pouco sobre a manutenção corretiva, que pode ser planejada ou não planejada. A manutenção corretiva planejada normalmente te dá um maior controle da situação e afeta menos a produção. Já a não planejada são as quebras e reparos emergenciais, que normalmente demandam mais custo de translado de engenheiro. O custo de passagem aérea e hotel, né, Moisés? Isso mesmo, Henrique. Mas muitas vezes podem representar até um investimento maior em peças ou perda grande de capacidade produtiva. Peraí, eu já fiquei. Esse tema é interessante. Pô, um desequilíbrio na temperatura pode provocar um rompimento de uma mangueira e essa mangueira invisível ali pode acontecer, mas como a gente pode fazer a prevenção dessa manutenção corretiva ou preventiva, Henrico? Sejam mais frequentes, Bom, como. Leandro, assim, é justamente através da manutenção preventiva, né, que está aliada às rotinas de cuidados diárias, semanais, mensais, trimestrais, anuais dos equipamentos. Quando um laboratório mantém essas variáveis controladas, a experiência que a gente tem, conhecendo os clientes e conhecendo o caso de cada laboratório, né, dentro da América Latina, é de que as intervenções essas que são não planejadas e que são mais custosas, elas deixam de ser tão comuns ou rotineiras, tornando o laboratório como um todo mais eficiente. Vale lembrar, é claro, que existem dois tipos também de manutenção preventiva. A direta, que trabalha com as rotinas de manutenção e possui tempos fixos, e a indireta, que é baseada no monitoramento e investigação constante para detectar as falhas antes de sua ocorrência. Que A legal. manutenção direta é indicada principalmente para aqueles laboratórios que não têm uma equipe de manutenção própria, né, que seriam os laboratórios assim, de pequeno porte, de médio porte, com poucos equipamentos. Basicamente, seriam as rotinas de cuidado frequente dos equipamentos e os programas de manutenção, né, Henrique?
Correto, mas é importante que a gente mencione 2 produtos que a gente tem, né, aqui na Satilo que a gente oferece aos clientes, que é a Satilo Academy e o Step, né, que podem ajudar os clientes, na verdade, a realizar esse tipo de manutenção. Mas isso aí já é spoiler, a gente fala disso um pouco mais à frente. Voltamos Beleza. mais no final do webinar. Agora, então, vamos falar um pouco da manutenção indireta, né? A manutenção indireta ela é indicada principalmente para aqueles laboratórios de médio e grande porte que possuem uma equipe de manutenção própria. Ela pode ser dividida em 2 tipos: a objetiva, que está ligada ao monitoramento contínuo dos equipamentos. A gente vê muitos laboratórios de médio e grande porte que utilizam essa estratégia de manutenção. O fundamental aí é realmente ressaltar a importância das rotinas de cuidado com os equipamentos, né? É isso mesmo, Moisés. Outro tipo de manutenção indireta que a gente tem, né, é a manutenção subjetiva, que ela está muito ligada ao conhecimento dos usuários, a experiência deles em relação aos equipamentos, a sensibilidade, né, em identificar qualquer anomalia que se apresente, esse tipo de situação. Mas qual desses modelos vocês acreditam apresentar um melhor resultado? Claro, falando da manutenção indireta que vocês mencionaram. Leandro, nossa indicação para esses laboratórios que possuem equipe própria de manutenção é trabalhar com modo objetivo. A principal razão é justamente uma garantia maior que alguns processos e rotinas sejam realizados com maior frequência, o que auxilia na identificação de possíveis falhas futuras. É importante lembrar que a quantidade de turnos e dias trabalhados impactam diretamente no planejamento dessas rotinas. Legal, Moisés. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? A gente pode até usar um exemplo que a gente conversa muito em serviço, né? Que é o carro, né? A gente sabe que existem revisões, por exemplo, realizadas nos carros por tempo ou por quilometragem. Bom exemplo. Exatamente, Henrique. Em regras gerais, quanto maior o tempo de uso, maior o desgaste de peças e esforço do equipamento. Sendo assim, uma maior quantidade de cuidados é necessária para garantir o máximo rendimento do equipamento e extensão do seu tempo de visita. Em linhas gerais, vocês estão me dizendo, então, que é preciso avaliar todo esse contexto antes de definir qual é a rotina de manutenção adequada? Exatamente, Leandro. A gente vai utilizar essa tabela, né, que eu coloquei nesse slide, para mostrar exatamente, explicar essa lógica por trás da afirmação do Moisés. Vamos pegar aqui o primeiro quadro, né, que está falando de um turno de trabalho, né, de segunda a sexta, um turno de 8 horas, e a maioria dos nossos clientes já devem ter recebido uma recomendação desse tipo a respeito, ou já escutado dos nossos coordenadores. Basicamente, a nossa recomendação é que para esses laboratórios que trabalham um turno de 8 horas, eles realizem 2 manutenções preventivas anuais de seus equipamentos, que são o cheque A e o cheque B. O cheque A seria uma manutenção mais simples, conhecida como semestral, que coincide com a troca de uma quantidade menor de peças. Já o cheque B é uma manutenção mais profunda, que também é conhecida por anual e consiste em um complemento das peças trocadas durante a manutenção semestral. Exatamente, Moisés. Importante, assim, relembrar, né, e afirmar que quanto maior a quantidade de turnos, o intervalo de semana entre as manutenções propostas, né, sobre esse plano de manutenção, ele vai reduzindo, tornando-se cada vez mais frequente. Bom, a gente tem bastante informação aí, está na hora do nosso quiz, né? Mas essa semana a gente queria fazer um quiz um pouco diferente. Uma primeira pergunta geral, de sim ou não, e uma segunda pergunta tradicional como quiz. Então vamos lá. Alguma manutenção preventiva foi realizada em seu equipamento no ano anterior? Isso vai nortear a segunda fase da pergunta. Vamos lá, gente. 30 segundinhos para dar essa posição para a gente. Alguma manutenção preventiva foi realizada em seu equipamento no ano anterior, o ano de 2019? Vamos lá, então. Todo mundo participou? Muito bom. 69% dos nossos clientes que estão ligados no webinar de hoje disseram que sim. Uma manutenção preventiva foi feita no seu equipamento. 31% não.
E aí, Henrique Moisés? Você responde ou eu respondo, Moisés? Vamos responder. Eu acho que esse número tem que melhorar, mostra espaço aí para a gente evoluir aí nesse aspecto. Isso mesmo, assim, é claro que quanto mais laboratórios terem essas rotinas, melhor, né? Mas, assim, o ideal realmente é que fosse um pool de 100% dos laboratórios fazendo esse tipo de rotina. Agora, vamos para a próxima pergunta, Leandro? A próxima pergunta aqui é mais realmente referente a um quiz, independente da prática de manutenção adotada, né, pelos seus laboratórios, qual seria o fator que deve ser sempre levado em conta para garantir os bons resultados? Isso, independente da prática da manutenção. Temos 3 perguntas aí. Esse é o quiz dessa primeira parte do webinar. 30 segundinhos para a gente responder. Independente da prática de manutenção adotada, qual fator deve ser sempre levado em conta para garantir bons resultados? Na primeira, a maioria venceu, fizeram a manutenção. E agora? Vamos lá, mais 20 segundos. Opa, a maioria de novo venceu aqui, ó. Periodicidade das ações, tendo em conta o número de turnos, 66%. Isso Troca aí, de... Sim, isso aí, Henrique. Leandro. A resposta está correta. É realmente isso. A gente deve sempre levar em conta essa periodicidade, né, como a gente viu na planilha anterior, né, para que a gente realmente garanta os bons resultados e que os equipamentos estejam sempre em boas condições. Bom, mas falando da manutenção preventiva, seguindo com o seminário, direta ou indireta, qual deve ser sempre o fator, né, levado em conta para manter os bons resultados? Qual é, Henrico? Você respondeu a pergunta, mas desenvolva um pouco mais sobre isso. Moisés ou Henrico? Moisés, contigo, comigo? Pode ser comigo, né? A É mesmo. questão é essa, né? A periodicidade das ações tem que levar em conta o uso dos equipamentos, quantas horas você usa o equipamento por dia, né? Se eu tenho um turno de trabalho, eu preciso fazer a manutenção recomendada aí 6 meses de um ano. Se eu trabalho 3 turnos, já passa a ser uma outra periodicidade, né? Esse é o fator chave no sucesso dessa questão da manutenção preventiva. Henrico, Vamos lá, evoluindo um pouco sobre esse tema, né, principal do webinar, agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa busca pelo maior desempenho e a disponibilidade dos equipamentos que estão ligados, né, intimamente ligados, garantindo um produto final de qualidade para as óticas. É importante, assim, começar com essa citação que eu coloquei aqui, que é de que ter acesso a melhor tecnologia e equipamentos e realizar as rotinas de manutenção, né, de maneira frequente são variáveis importantes, mas elas não são as únicas necessárias para garantir essa qualidade na produção das lentes. complicou. Me explica melhor isso, Henrico. Essa é fácil, Leandro, assim, e eu acredito que a maioria do pessoal aqui deve relembrar, né, alguns dos tópicos que a gente discutiu nos webinars anteriores. E eu vou, a partir desses próprios exemplos que a gente escutou, né, tanto das apresentações do Alessandro, do Michel e sua, do Evandro, te dar essa resposta. No primeiro webinar, por exemplo, do Alessandro, a gente falou sobre a importância de um bom desenho, aliado à tomada de medidas corretas e um sistema LMS que se comunique de maneira também correta com os equipamentos, como um grande diferencial, né? Você se lembra do segundo, Leandro? Lembro sim, Henrico. Foi com o Michel, nós falamos das diferenças entre o tórico e o digital, a diferença entre as tecnologias de máquina, né? Isso mesmo, Leandro. Utilizando a tecnologia digital, assim como exemplo, né? Os laboratórios eles podem ter uma eficiência na gestão, por exemplo, do estoque de blocos, a diminuição do número de processos produtivos, entre tantas outras vantagens. No terceiro webinar, o Moisés, que hoje também nos acompanha aqui, né, estava lá junto com o Evandro, e eles falaram muito da importância da qualidade dos insumos e também do controle de processo para chegar a esse objetivo. Faltou alguma coisa, Moisés? Só reforçar mais uma vez
que é a importância de manter os equipamentos em boas condições de trabalho, realizando as rotinas de manutenção de forma adequada e protegendo os ativos do seu laboratório. Obrigado, Moisés. Agora sim, eu vou pedir tua ajuda um pouco para a gente falar dessas atividades complementares à manutenção preventiva dos equipamentos, né? Vamos lá? Iniciando, assim, é importante dizer que cada equipamento possui rotinas de manutenção que podem ser diárias, semanais, trimestrais, semestrais e anuais. Todo o descritivo dessas rotinas, elas são parte do manual de manutenção dos nossos equipamentos. E assim, com certeza vocês já escutaram, ou muitos de vocês já escutaram algumas dessas recomendações pelos nossos engenheiros, seja durante a instalação dos equipamentos, né, nos treinamentos, durante as visitas de manutenção correntiva, visitas de manutenção preventiva. Moisés, você pode dar alguns exemplos dessas rotinas tão importantes para o aumento do tempo de vida e maior rendimento dos equipamentos? Moisés, está aí com a gente? Estou com vocês. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, vamos lá. Vamos lá. Quando a gente realiza de maneira constante a limpeza da câmara de trabalho dos equipamentos, checa o funcionamento dos ventiladores do painel elétrico, limpa as pinças que recolhem as lentes, checa se existem vazamento nas borrachas e o-rings, entre outras pequenas rotinas do dia a dia, a gente está garantindo, primeiro, que as manutenções preventivas sejam mais efetivas, mas também evitando a parada do equipamento através de uma condição invisível, o que significa menor custo de manutenção, pois as intervenções corretivas se tornam mais previsíveis. Bom, isso está claro, mas eu quero dizer, Moisés, perguntar, isso afeta de fato a qualidade do produto final? Com certeza, Leandro. Manter os equipamentos em boas condições garante maior estabilidade no processo e, consequentemente, maior qualidade do produto final. Agora a gente vai falar sobre um outro fator também importantíssimo, né? E que a gente trabalha desde o início de projeto, quando a gente vende uma máquina para os clientes, que aí a gente tem o apoio aqui do gerente de projeto, né, de cada região, que é a infraestrutura da planta, né? Moisés, você pode me ajudar um pouco aí em relação a esse tema? Posso sim, Henrique. Eu vou destacar aqui, cara, a qualidade do ar comprimido, que a gente sempre fala, sempre orienta, chama atenção, né? O ar comprimido deve ser limpo, livre de água e óleo. Normalmente, a gente recomenda a instalação de compressor parafuso, a instalação de filtros de proteção antes das máquinas, secador de ar também, protegendo os componentes importantes. Você tem lá um eixo B, uma faixa TU nos nossos geradores, que são motores caros e que precisam trabalhar com ar limpo. Senão, essa sujeira, essa umidade, esse óleo pode ir para o encoder e gerar uma série de problemas. Além, é claro, da qualidade de energia, que é outro item que a gente sempre reforça, a necessidade de instalação de um no-break para proteção dos equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Você tem lá dentro das máquinas. Essas condições, então, elas podem impactar também no controle de processo, certo, Moisés? Com certeza. Um laboratório que possui um layout adequado valoriza o fluxo de produção e melhora a sua capacidade produtiva. Além disso, a temperatura ambiente é um fator extremamente importante no controle do processo de fabricação de lentes. Muito bom, senhores. Chegamos à hora de mais um quiz, mas eu queria dar uma nota aqui. O nosso amigo Josué Alvarenga, da Prime Lente do Rio de Janeiro, está de acordo com essa primeira parte do webinar e está dizendo aqui, mandou uma mensagem aqui para a gente. Com a aplicação de manutenção indireta, organização da nossa equipe e uma dedicação maior na preventiva, estamos obtendo resultados satisfatórios. Josué, parabéns, meu amigo. É isso aí. Você está dentro Legal, aqui da nossa. Então, vamos a mais um quiz aqui, né? Seu laboratório promove as boas práticas seguindo as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e processos, assim como o Josué. Você responderia sim ou não?
Seu laboratório promove as boas práticas seguindo as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e os processos? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver o que o pessoal respondeu. Olha, esmagadora maioria, 93%, disseram que sim. Tá ficando melhor, hein, Leandro? Está melhorando. Vamos então para a segunda pergunta. Vamos ver então, aproveitar esse embalo. Esse é o quiz. O maior rendimento e qualidade na produção de lentes oftálmicas está ligado diretamente a quais fatores? Vamos dificultar um pouco mais. São cinco respostas. Qual é a certa? O maior rendimento e qualidade na produção de lentes oftálmicas está ligada diretamente a qual ou quais fatores? Josué, quero ver tua resposta, hein? Vamos lá. Todo mundo? E aí? O comentário é teu, Moisés. Uau! 89% todas as respostas anteriores. O pessoal tá ligado nos webinars, tá vendo? Isso é Tô achando que no próximo a gente pode convidar algum participante para apresentar, hein? Pode ser uma boa ideia. Vou roubar Uma nosso emprego participação aqui. mais ativa aí de alguém. Beleza. Então, legal, Henrique, mas acho que todo mundo quer saber agora como podemos ajudar os nossos clientes na melhoria do desempenho desses equipamentos e qualidade dos seus produtos, né? Com certeza, Leandro. Primeiro, é importante assim, dizer a nossos clientes que a Satilo ela possui a maior equipe técnica da América Latina, né? Hoje a gente tem uma estrutura, né, composta por 30 pessoas no total. Sim, é uma coisa que eu ouço, Henrique, só te interrompendo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua equipe. Eu, quando visito clientes e a gente fala, fica um pouco assim, tá, maior equipe, mas vamos lá, vamos aos pontos. Claro que sim, Leandro. Eu começo pela parte administrativa, né, que eu faço parte também, né, que está a parte de gerenciamento de serviço. A gente conta nessa área com 7 pessoas, né, que aí também estão os coordenadores de serviço, o pessoal de back office, o coordenador do setor de manutenção, enfim. Além disso, a gente possui uma equipe de técnicos e engenheiros composta por 21 pessoas no total, tá, Leandro? 12 dessas têm base no Brasil, né? Vivem aqui no Brasil, em alguns estados distintos, e 9 estão em países da América Latina, né? Como o México e a Colômbia, por exemplo. Por isso você é o gerente latino-americano, Latinoamérica. Isso aí, Leandro. Dessas 21 pessoas, a gente tem ainda 4 especialistas que são dedicados exclusivamente ao hotline, tá? Que são especialistas de software, de surfaçagem digital, surfaçagem convencional, coaching das facetadoras, né? E esses caras são os que garantem a maior agilidade no atendimento dos nossos clientes por meio remoto, né? Que dão expediente na nossa planta aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro. Isso aí. E por fim, a gente ainda tem 2 pessoas, né? Que é um serviço novo que a gente está oferecendo, a gente começou ano passado, se eu não me engano, a oferecer esse tipo de serviço, que estão ligados ao setor de reparo. Esses caras, eles cuidam da reforma de máquinas e também do reparo de algumas peças, mas a gente mais tarde vai falar um pouco mais sobre isso também. Ok. Tá? Agora a gente vai falar sobre o nosso programa STEP, né, que está ligado diretamente às manutenções preventivas, né? Esse programa ele é um grande sucesso do grupo, né, globalmente. Ele já está implementado em diversos laboratórios do Brasil e da América Latina, e é um programa realmente que consiste na realização dessas visitas semestrais e anuais aos laboratórios, né, que possuem contrato com a gente, para a realização das manutenções preventivas. Características importantes dele é que tanto as peças quanto a hora trabalhada elas estão incluídas no valor final do contrato e que o contrato, obviamente, também possui condições de pagamento especial e alguns descontos especiais. A gente já tinha dado uma introdução lá em cima, né, do STEP, mas se algum cliente quiser saber mais desse programa, como é que ele faz, Henrique? Nesse momento, o que ele faz? Olha, vocês podem enviar mensagem pelo próprio webinar aí, a gente pode estar computando isso, entrando em contato com vocês, né?
Além disso, no início da apresentação eu passei o meu e-mail, né, henrico.costa@satilor.com. A gente tem também o e-mail do InfoBR, né, vocês podem mandar mensagem pelo site da empresa e até entrar em contato com o Michel, que eu acredito que muitos de vocês conheçam e já tenham contato direto com ele. Beleza. Beleza? Além do STEP, a gente vai falar um pouco agora também da Satilor Academy, que a gente viu ali também anteriormente, né, que é justamente o nosso programa de treinamento para clientes, onde além da oportunidade, né, dos seus funcionários serem treinados pelos nossos especialistas, cada laboratório recebe nossa certificação, né? A pessoa que veio ser treinada recebe uma certificação nossa e também uma documentação detalhada de tudo aquilo que foi treinado, dessas rotinas, enfim, de controle de processo, uma série de coisas que pode servir para espalhar essa informação dentro da sua equipe, né? Dentro do seu laboratório. A gente espera em breve poder divulgar algumas turmas fechadas para o segundo semestre de 2020, né? E conta com a participação de vocês nesses treinamentos, né? Que podem ser realizados tanto no nosso showroom, como também no próprio laboratório. Henrico, o Lucas mandou uma pergunta exatamente falando sobre isso. A Satilor tem algum curso para capacitar os funcionários de manutenção do laboratório? Lucas, você não deu mais dados sobre você? Envia um e-mail para a gente aqui, falando tua cidade, teu laboratório, que a gente te responde. Mas, inicialmente, aqui o Henrico já está respondendo. Vamos lá, Henrico. Bacana, vamos lá. Um outro assim, fator primordial, né, no auxílio, né, aos clientes é o hotline, né? A gente também falou um pouco antes disso. A gente tem hoje 2 números exclusivos, né, para atendimento, né, números de telefone. Um está no Brasil, que é o 22338686, e o segundo número da Colômbia. Como a gente está em 2 fusos horários diferentes, a gente consegue oferecer, né, para os clientes um suporte de até 10 horas por dia, entre segunda e sexta-feira. E desde o ano passado, isso tem sido um foco nosso, né, esse trabalho para melhoria constante, né, desse serviço. E a gente tem conseguido assim resultados bem bacanas, por exemplo, assim, só para mostrar para vocês um pouco, em média, tá, 80% dos tickets a gente consegue responder aos clientes em menos de 2 horas. Eu não estou falando de uma solução final, mas eu estou falando de um primeiro contato, né, o que também ajuda a dar uma tranquilidade para vocês que realmente tem alguma pessoa olhando aquela tua situação, né. É um grande diferencial. Com certeza. A gente ainda faz algumas reuniões diárias, tá? A gente tem reuniões diárias onde a gente faz o follow-up de cada um desses tickets, tá? Onde estão ali os especialistas, né, do hotline e os técnicos também que não estão no campo no momento, que também estão sempre auxiliando, e os coordenadores, né, de cada região. E isso ajuda muito a gente, na verdade, na tomada de decisão sobre cada tema, né, que está apresentado ali, de cada ticket de cliente, e melhora também muito a velocidade de resposta dos clientes. Por último, eu queria falar um pouco sobre o setor de reparos, né? Como eu falei para vocês, é um setor assim relativamente novo, né? A gente começou muito focado, principalmente na reforma de equipamentos, né? Antigamente a gente fez algumas reformas de equipamentos convencionais, né? Os antigos equipamentos CM, mas a gente também já começou a trabalhar a reforma de alguns equipamentos digitais, né? E assim, diversos laboratórios do Brasil, e a gente tem até alguma busca também da América Latina por esse tipo de serviço. O segundo, né, a segunda função desse setor seria o reparo de peças, né? O Moisés aí sabe, o Leandro também. A gente tem alguns motores, né, que são críticos para o funcionamento das máquinas digitais, como o eixo B e a Fast Tool, que normalmente podem ser danificados aí por essas condições invisíveis, né, que a gente falou, e pela infraestrutura, né, quando a gente tem às vezes um pouco de óleo na linha, esse tipo de coisa. E tendo esse setor de reparos aqui em Petrópolis, a gente consegue uma economia de até 70% na compra de uma peça dessa nova em caso de necessidade de troca. Dito isso, a gente já está quase terminando aqui. Leandro, vamos então ao último quiz? Vamos lá. É interessante essa parte, mas a gente avança um pouco sobre ela. Então, um quiz final aqui. Eu não vou nem perguntar se vocês estão ligados, que eu acho que sim, mas eu vou fazer uma pergunta aqui sobre a nossa equipe. Qual o tamanho do nosso time de técnicos e engenheiros na América Latina? Você que prestou atenção até agora, você anotou? Perguntas que muitos clientes me fazem em visitas. Qual o tamanho do nosso time de técnicos e engenheiros na América Latina? 4 opções aí para vocês. E aí, será que vocês anotaram?
Vamos lá? Vamos à resposta? Vamos lá, a gente tem aí 71% que votaram 21, que é a resposta correta. 13% colocaram aí 17, mas aí tem uma pegadinha também, realmente a gente tem 17 engenheiros de campo, né? Você tirando o pessoal do Hotline, né? 6% na opção 12 e 10% na opção 9. Bom, Vamos a para a grande próxima maioria, pergunta, Leandro? sim, vamos lá. A grande maioria acertou mais uma vez. Isso aí. Essa é importante, hein, gente? Essa é importante e essa não é pegadinha. Qual o e-mail de contato do nosso hotline? Não é pegadinha. Tem 3 opções aí. info.br@satilo.com, service.br@satilo.com ou servicio.latam@satilo.com. Acho que todos vocês já falaram com a gente, já está salvo lá no browser, lá no correio, mas responda para a gente. Qual o e-mail de contato do nosso hotline CM Satilo? Vamos lá? Já deu tempo? Aí, bom, eu deixo para vocês responderem. Tá correto, a resposta correta é a terceira, né, de número 3, serviço.latam@satilo.com. Eu só queria aproveitar também essa oportunidade, né, para dizer aos clientes assim, o quanto é importante que vocês registrem os problemas, as falhas que acontecem com seus os equipamentos, né, diretamente com o hotline. A gente sabe que algumas vezes, até pelo impulso, a gente e pela amizade, né, o relacionamento que a gente tem com os técnicos, a gente às vezes já liga direto para o Moisés pedindo ajuda, né, Moisés? Tu recebe bastante ligação aí de bastante cliente ou para outros técnicos que vocês tenham mais contato, né? Mas assim, sempre que vocês enviam um e-mail para a gente, registram no nosso hotline, a gente passa a ter um histórico dos equipamentos de vocês. Então, isso ajuda a gente muito a acompanhar essa evolução, né, dos problemas apresentados e também ajuda muito na velocidade da solução dos problemas. Isso é decisivo, né? Com Perfeito certeza, aí. Leandro. Henrico, muito bom. Terminamos, né? Eu, Eu espero aí que todo mundo tenha gostado, né? E eu quero aí agradecer aí a participação de todos vocês nesse quarto webinar. Também ao Leandro e ao Moisés, que me ajudaram aí bastante no desenvolvimento dessa apresentação. E no mais, eu me coloco à disposição para que vocês precisarem no futuro. E eu espero que realmente a gente possa, todos aqui, né, a gente que possa se reunir em breve, que a gente possa retornar às atividades normais. A gente sabe que a situação hoje, infelizmente, impede a gente de ter esse contato, mas isso vai passar, né, como tudo vai passar, e a gente vai estar aí para ajudar vocês. Foi um prazer para mim participar desse projeto, né, desenvolvido aqui pelo setor de marketing, né, com o Eduardo. E agora a gente fica à disposição aí, né, para responder as perguntas e os comentários dos participantes. Moisés, Leandro, não sei se vocês querem ainda adicionar alguma coisa. Bom, eu acho que esse webinar dá mais uns 4 seminários aí, pontualmente sobre cada um. Nós estamos com o tempo um pouco estourado, algumas perguntas que chegaram para a gente aqui falam mais ou menos do que a gente já discutiu. Tem uma aqui, só para falar, a variação de temperatura do tanque, o Josué voltou a perguntar a gente aqui. Tem mais outras, mas deixo vocês à vontade, Moisés. Tem uma aqui que é interessante aqui, ó, que o reparo do eixo B, esses são todos os modelos que podem ser reparados, né? Assim, o eixo B tem algumas versões, né? O eixo B a partir da versão 7, né? Porque tem essa questão do plug, né? Dos cabos de conexão, ele pode sim ser reparado pela gente. A versão 6, como ela tem ainda o engate, né? Direto, né, Moisés? Ela pega o cabo direto do motor e vai para o engate da máquina. Isso. Aí a gente já não consegue reparar. É claro que assim, para a gente reparar um motor, assim como a gente reformar uma máquina, a gente precisa também avaliar as condições dela. Então, Exato. assim, é muito difícil eu te afirmar que eu posso reformar todos esses motores. Mas, claro, a gente está aqui para avaliar essas condições e, na maioria dos casos, a verdade é que a gente consegue fazer esse tipo de reparo. Moisés, suas considerações? A gente já está com mais de 40 minutos de seminário. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar, agradecer a todos aí que puderam participar. Algumas pessoas não puderam devido a questões de horário, por questão
alguns laboratórios já voltando a funcionar, né? parcialmente à atividade, o que é bom. Uma boa notícia, né? É uma boa notícia no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Então, pessoal, muito obrigado. A gente espera ter contribuído aí para um aumento do conhecimento aí de cada um. Bom, esse foi o webinar dessa semana. Eu quero agradecer também a todos a participação e convidar a todos a entrar em contato direto conosco por telefone, por videoconferência ou mesmo pelas redes sociais. Nós estamos à disposição e ficamos por aqui. Até a semana que vem, gente. Um abraço. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, um grande abraço.